Então, assim, nesse vídeo nós vamos falar sobre vírus e bactérias, mas é tipo somente o básico que você realmente precisa saber, tá? Só que agora vamos dar uma pausa para você que esqueceu de pegar o caderno e o lápis, tá? Para você estar anotando isso. Então, pause, bora lá pegar caderno e lápis. Tá, então assim, existem assim, montes de seres microscópicos, tá? Aqui você tá vendo os vírus, bactérias e os protozoários, né? Depois a gente vai falar também dos protozoários, tá? As bactérias, elas são chamadas de procariontes, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver o que são procariontes. Mas espera aí, eu coloquei seres para todo mundo. O vírus, na verdade, ele não é considerado um ser, ou seja, um ser vivo, tá? A maioria dos cientistas não considera ele um ser vivo, tá? Por que não consideram ele um ser vivo? Porque, na real, assim, o vírus, ele só é uma capinha de proteína com o materialzinho genético dele, que é aquela coisa, o DNA, né? O célebre DNA, né? Que nós temos no núcleo das nossas células e tal. O vírus, ele só é uma capinha com DNA dentro, tá bom? Material genético dentro. Então, assim, aqui você tem vários tipos de vírus, né? Por exemplo, esse vírus da hora que é o bacteriófago, né? O bacteriófago é aquele vírus que ele é especializado em atacar bactérias, né? Então, se essa aqui, coitada, é uma bactéria, né? E ele vai lá, ataca, injeta o DNA dele na bactéria, tá? Para ele poder se reproduzir. Tá? Esse aqui é adenovírus, né? O vírus que causa resfriados, causa outras coisas também, mas o vírus do resfriado ele é um desse tipo aqui, adenovírus, tá? Esse aqui é o influenza, né? O vírus da gripe. Então, na real, o que esses vírus todos são? São capinhas, né? Capinhas contendo o DNA deles dentro. É só isso, tá? Todo vírus ele é um parasita obrigatório. O que significa parasita obrigatório? Significa que ele tem que invadir uma célula para poder se reproduzir. Por que ele não faz isso com a célula dele? Porque ele não tem célula, entendeu? O vírus ele não tem célula, ele só é a capinha cobrindo os DNA dele, tá bom? Então, tá, o vírus é um parasita, né? Porque ele tem que parasitar alguém, ele tem que invadir uma célula, claro que ele só vai causar mal para essa célula, por isso que ele é um parasita, tá? Para ele poder se reproduzir, ele não consegue se reproduzir sozinho. Tá, como é que ele come? Né? Será que o vírus come? Será que ele faz cocô? Será que ele respira? Não, o vírus ele não faz nada disso. É por isso que ele não é, na real, considerado ser vivo, entendeu? Porque ele não come, ele não faz cocô, ele não respira, ele não tem metabolismo, tá bom? Por exemplo, se o vírus estiver no ambiente, enquanto ele ainda não invadiu uma célula, pensar coronavírus, ó, o cara tá aqui, tá? Ele tá lá no ambiente, ele é uma coisa. Entendeu? Ele não vai procurar comida, ele não é nada, ele só tá ali, paradão, até o momento que ele invade alguém, né? Se ele é especialista em invadir o humano, né, sistema respiratório de humano, aí sim ele vai acordar dentro de você e vai começar a invadir suas células para ele poder se reproduzir. Mas enquanto ele não invadir ninguém, ele é um nada, entendeu? Ele tá ali jogado no ambiente, não respira, não come, não dorme, não nada, entendeu? Por isso que ele não é bem considerado um ser vivo, embora ele se reproduza, tá bom? Vamos ver aqui basicamente uma relação de tamanho, assim, bem grosseiro, para você ter noção. Porque eu falei para você que são todos microscópicos, né? Mas como que é esse negócio de microscópico? Cara, o vírus ele é um negócio tão pequeno, mas ele é tão mega minúsculo, tá? Que você precisa de um microscópio eletrônico muito poderoso para você poder enxergar ele. Então, tipo, ó, o vírus seria um tamanho assim, uma bactéria, ó, a bactéria, né? Perto de muito maior do que ele. Esse aqui é um protozoário. Depois a gente vai falar de protozoários, mas olha, protozoários assim, tipo um gigante perto desses dois. É só para você ter uma relaçãozinha de tamanho, só para você ter noção, tá? Agora olha só, você olha e fala assim, pô, isso aqui é o vírus, né? Ah, tá, esse ser que nem é um ser direito, né? Ele é fraco, pequeno, atrasado, olha, uma porcaria esse ser. Ah, será que ele é tão atrasado e tão porcaria assim? Ó, esse cara aqui, coronavírus. Olha o que esse ser pequeno, xixelento e atrasado consegue fazer. Ele consegue fazer a humanidade parar, velho.
né? O ser humano que é o que se coloca que é o, tipo, é o ser mais top que existe no planeta Terra, é o máximo, é o bom, aquela coisinha lá fez parar tudo, entendeu? Então, olha só, essa imagem aqui, essa imagem muito da hora, tá? Mostra uma cidade, né? O vírus se espalhando aqui por tudo, entendeu? Então, na real, você não pode dizer que ele é um ser não evoluído, tá? Não existe isso. O que parece para você muito fraco, muito atrasado, muito nada, pode ser muito poderoso, tá? As perebas lá que os vírus podem causar. Gripe, né? O vírus da gripe, o vírus de influenza, o sarampo é causado por vírus, a rubéola também, desculpe, a rubéola, cachumba, que é aquela doença que incha aqui os lados do pescoço. A rubéola ela é parecida com o sarampo, né? Essas duas doenças elas dão manchinhas vermelhas na pele, mas são dois vírus diferentes, tá? O sarampo ele é muito perigoso porque ele pode dar uma febre muito alta, pode causar uma série de outras complicações, né? A rubéola ela é mais fraquinha do que o sarampo, só que ela é muito perigosa para mulheres grávidas, né? Porque ela pode causar um monte de problemas no neném, né, no feto lá que está na gestação, tá bom? Hepatite, né? Hepatite é uma doença do fígado, né? Então todas essas são viroses, tá? São todas doenças causadas por vírus, tá? Catapora, a catapora é aquela que dá aquelas bolinhas, né? Que ficam coçando pra caramba, e febre e tal, essa é a catapora. Poliomielite muito braba, né? Essa doença é a paralisia infantil, né? Então para isso que as crianças levam as crianças para tomar aquela vacina de pólio, né, que é a vacina da gotinha, tem que levar todo ano as crianças pequenas, porque a pólio ela é uma doença muito feroz, né, quem sobrevive pode ficar paralítico, né, da cintura para baixo, ela ataca o sistema nervoso, então é um vírus bem desgraçado, né, o vírus da poliomielite, tá bom? E quando os vírus têm a ajudinha de alguém, né, eles podem ficar ainda mais poderosos, né, para eles poderem se espalhar mais fácil. E esse é um cara, né, que transmite, que transporta muitos vírus, que é o mosquito Aedes aegypti, né, que é o mosquito, né, da dengue, que você conhece bem, aquele mosquito que tem tipo, ele é um pernilongo, mas ele tem essas bolinhas brancas aqui pelo corpo, né? Esse cara, ele é um motoboy de vírus, tá? Porque olha a quantidade de vírus que esse cara carrega, né? Dengue. O dengue, ele não é um vírus, é 4 tipos diferentes de vírus, tá? Ele leva o vírus da zika, da chikungunya e agora, né, ele tá levando também o vírus da febre amarela. Então esse cara aqui realmente ele é terrível. Se você vê um pernilongo desse com essas bolinhas brancas assim, né, vamos olhar ele de novo ali, ó. Pernilongo com essas coisinhas brancas, meu Deus, consome, se mata. Entendeu? Some com isso, tira todas as coisas que junta água na sua casa, no seu quintal, elimine esse mosquito, porque olha aqui a quantidade de doenças que esse cara tá levando, tá bom? Então vamos continuar aqui, vamos começar a falar de bactéria agora, né? Todas as coisas básicas que você precisa saber sobre bactérias. Então, assim, essa bactéria louca aqui que a gente desenhou, na verdade, ela é inspirada numa bactéria que existe, tá? Que essa bactéria é bonitinha aqui que você tá vendo. Essa bactéria é a Escherichia coli, tá? Na verdade, a Escherichia coli que a gente fala E. coli, os americanos falam E. coli, né? Essa bactéria é extremamente comum aonde? No seu intestino grosso, nas suas fezes, na verdade. Tá? Então, na verdade, a maior parte do volume de fezes é essa bactéria aqui. E é ela que dá o cheiro de cocô, tá? Essa bactéria, assim, olha só que louco. Cada pessoa evacua, né? Evacua, faz cocô, né? Em média, com as fezes, 1 trilhão de bactérias dessas aí, todos os dias. Então, todos os dias você excreta 1 trilhão dessas bactérias, tá? Aí você fala, pô, mas como assim tem essas bactérias todas dentro de nós e ela não faz mal? Não, porque essa bactéria, ela é conhecida, bem conhecida, ela evoluiu junto com o ser humano, né? Ela é bem conhecida e controlada pelo seu sistema imunitário. O que é sistema imunitário? O seu sistema de defesa do seu organismo. Então, o seu sistema de defesa conhece essa bactéria, né, e controla ela.
Tá? Então, raramente essa bactéria vai causar problemas para você. Raramente, mas e quando que ela vai causar? Se você tiver com o seu sistema imunitário, ou seja, com a sua imunidade muito baixa, extremamente baixa, né? Daí essa bactéria pode começar a se reproduzir mais ainda, né? E causar algum tipo de problema para você, tá? Assim, as bactérias, elas são procariontes, tá? Procariontes. Veja só, a bactéria, ela já tem célula. Lembra do vírus? O vírus não tinha célula, né? O vírus, ele é uma capinha com o DNA, não tinha célula nenhuma. Para ele se reproduzir, ele precisava invadir uma célula de alguém. Uma célula sua, uma célula de outra bactéria, mas ele sempre tinha que invadir. A bactéria não. A bactéria, ela já tem célula. Na verdade, é uma célula só, né? Coitada. Ela é unicelular, só tem uma célula. Mas essa célula dela não é assim tão sofisticada, é uma célula bem simplesinha, porque ela não tem nem núcleo definido. O que é essa parada de núcleo definido? Núcleo definido é assim. Ó, vamos pegar um cara aqui que é um pouquinho mais sofisticado do que a bactéria, que é um protozoário da vida. Daqui a pouco a gente vai ver protozoários, né? Já falei isso. Vamos ver como é que seria, né, o protozoário. Olha o núcleo do protozoário aqui. O núcleo dele tem uma capinha bem legal e os DNA dele estão tudo aqui dentro dessa capinha, tá? Então, se a gente fala que ele tem núcleo, né? Então, o DNA dele está protegido, está dentro de uma capinha especial, né? Para proteger ele. A bactéria não. A bactéria, o DNA dela está soltão aqui, ó, dentro do citoplasma da célula. Então, a bactéria é só isso. Isso aqui é uma célula, é ela, né? A célula só é uma célula. E ela está com os DNA dela tudo esparramado ali, e é isso. Tá bom? Isso é a bactéria. Por isso que ela é procarionte, tá? Então, a bactéria é procarionte, ou seja, cario vem de núcleo, tá? Então, ela ainda não tem o núcleo, mas ela tem os DNA, tá? E o protozoário, ele é um eucarionte. Eucarionte significa que ele tem o núcleozinho definido, né? Com a capinha protetora e a coisa toda, tá bom? Assim... Os procariontes, na verdade, você tem dois grupos, né? Assim, modernamente, você tem dois grupos, que são as próprias bactérias, né? E tem um grupinho lá, que antigamente era considerado bactérias também, mas hoje a gente fala arqueia, tá? São as arqueias, né? Que é aquela letra em latim meio louca lá, lembra que nós falamos sobre isso, né? Que a E você lê E, né? Então são as arqueias. O que são a tal das arqueias? As arqueias, elas são, vou chamar elas de bactérias, tá ligado? Mas, tipo, elas não são bem consideradas bactérias, são as arqueias mesmo, né? Elas são extremófilas. O que é extremófilas? Extremófilas significa que elas são, tipo, bactérias, entre aspas aqui, tá? Bactérias raiz, bactérias pedreira, bactérias duronas. Por que eu tô falando isso? Porque elas são encontradas em lugares extremos, entendeu? Tipo cratera de vulcão, pântanos, né? Lodo de pântanos, desertos, né? Com calor desgraçado, e tem essas arqueias em desertos. Tem nas geleiras, né? Um frio do Janho, 50 abaixo de zero, e tem elas lá, tipo, né? Na tumba do Não, deixa quieto. Então vamos passar para formas de bactérias, tá? Esse aqui é bem facinho, bem da hora. Então, as bactérias podem ter todas essas formas aqui. Os cocos, não é cocôs, não, é cocos, são as bactérias redondinhas. Os bacilos, né, ou também bastonetes, né, a gente chama bastonetes. Bacilos, que é essa forminha aqui. Os vibriões, eles parecem tipo uma virgulinha e com um rabinho assim, tá? Os espirilos, tá, que é essa parada aqui. E as espiroquetas, elas parecem tipo um miojo, tá? Então essas são as formas, né, mais clássicas lá de bactérias, tá? Então olha só, aqui você tem os cocos, ó que bonitinho, né? Elas são redondinhas, né? Elas se grudam assim. Staphylococcus aureus. Essa aqui é uma bactéria que tem muito no seu corpo também, tem na sua pele, né? No seu corpo tem Staphylococcus aureus. E é uma coisa que o seu organismo, o seu sistema imunitário tem que controlar muito bem, né? Porque se bobear, realmente esse Staphylococcus aureus, ele toma conta e pode causar uma infecção muito violenta em você, tá? Quando a sua imunidade baixa, esse Staphylococcus pode, né, se aproveitar. Leptospira, olha, veja como ela realmente parece um miojão mesmo, né? Uma cordinha. A leptospira é essa bactéria que causa leptospirose. Leptospirose
é aquela doença que tem a bactéria está na urina do rato, né? Então o rato urina na calçada, né? A parte líquida da urina seca, mas a bactéria fica lá. E a hora que dá uma chuvarada, né, uma enchente, alguma coisa, essa bactéria ela é levada, né, pelas águas de enchente. Por isso que a água de enchente é uma coisa que você não deve ficar, né, pisando e metendo a mão, porque é sujo pra caramba, né? E tem essas bactérias lá, e se elas entrarem na sua pele, você engolir, né, ou entrar por algum corte aí, desculpe, que tenha na sua pele, elas vão te causar leptospirose, né, que é uma doença bem grave. Tá, aqui, olha só, esse aqui é um vibrião, né, olha que bonitinho. O vibrião é o Clostridium tetani. O Clostridium tetani, ele causa, adivinha, ele causa o tétano, tá, que é uma doença extremamente grave, tá bom? Isso aqui é doenças causadas por bactérias, né, pneumonias, tá? Na verdade, assim, não existe a pneumonia, tem vários tipos de pneumonia causados por vários micro-organismos diferentes. Então a bactéria ela pode causar pneumonia também, mas outros também podem, tá? Outros tipos de micro-organismos. Coqueluche, né? O coqueluche é aquela doença que é tosse comprida, né? Você fica tossindo, caramba, coqueluche causado por bactéria. Difteria é uma doença extremamente grave, né? Um febrão medonho, enfim. O tétano, né? O tétano é uma doença que você pega principalmente quando você se acidenta, né? Se machuca com prego enferrujado, coisas enferrujadas. Nessa bactéria do tétano que você viu agora há pouco ali, né? Vamos voltar nela aqui, ó. O Clostridium tetani. Essa bactéria ela gosta de viver na ferrugem e ela não gosta de oxigênio, tá? Então sempre é bom você lavar os seus ferimentos com água oxigenada, porque é a melhor coisa que tem para matar a bactéria do tétano. Tá? O tétano ele vai causando paralisia progressiva na pessoa. Se você não tratar o tétano, você tem uma morte realmente horrível. Tá? Ele vai dando paralisia muscular. Leptospirose, que eu acabei de falar, que é aquela doença que a bactéria está na urina do rato, né? A gente acabou de falar dessa. Botulismo, o que é o botulismo? Também a bactéria ela fica dentro de latinhas de conserva, né? Conservas que foram mal feitas, né? Que já estava com pouca higiene, ou que o cara não cozinhou bem aquilo, ou a lata estava, né? Sei lá, já contaminada e a bactéria estava lá. E você come, você vai ter essa doença, botulismo. Tá? O botulismo ele também é uma paralisia muscular. Tá? Tem outros sintomas aí, tá bom? Que depois a gente vai estar pedindo para vocês fazerem pesquisa, né? Então, por isso eu não vou falar muito dessas doenças agora, vocês vão pesquisar depois, tá? E a tuberculose, né? A tuberculose é muito grave, né? Uma bactéria da tuberculose, ela devasta o pulmão da pessoa, né? Aquela coisa de você estar tossindo sangue e tal, né? Então, isso aqui é algumas das perebas lá que bactérias podem estar causando, mas também existem as bactérias do bem, as bactérias legais, né? E na verdade tem bactérias que se elas não existissem a gente também não existiria, tá? A gente precisa delas. Bactérias decompositoras, as primeiras classificações de bactérias do bem. As bactérias decompositoras, né, para quem lembra aí, né, de cadeia alimentar, né, você tem aqui a planta que é o produtor, né, essa planta tem nutrientes nela, o animal come, né, e tal, e daí quando essas morrem, né, tipo a planta morre, os animais morrem e tal, caiu no solo, o que acontece? Tem bactérias lá que vão decompor, né, os cadáveres lá, os restos de seres vivos, são as bactérias decompositoras, tá? Então, o que elas fazem? Elas reciclam os nutrientes, né, dissolve o cadáver lá e os nutrientes acabam se incorporando no solo, então elas fazem decomposição, né, de matéria orgânica. As bactérias são extremamente importantes para o planeta Terra, tá? Cianobactérias, tá? Cianobactérias são bactérias que fazem fotossíntese, tá? Então quando você vê aquela água verde, né, com aquele lodo verde grudado nas pedras, porque tá cheio de cianobactérias, aliás, cianobactérias como elas são bonitinhas, né? Elas fazem fotossíntese, tá bom? São bactérias extremamente importantes também, tá? Na sua flora intestinal, olha só, isso aqui são as suas tripas, né, o seu intestino, tá cheio de bactéria, tá? Tem quilos de, milhões de bactérias vivendo aí nos seus intestinos. E por que elas vivem? Elas ajudam você a digerir as coisas, tá? Tem coisas que você, humano, não consegue digerir, a bactéria consegue,
tá? Então uma parte do que a bactéria conseguiu digerir para você mesmo aproveita e o resto fica para a bactéria, tá? Então elas estão aí no seu organismo para você poder ter uma digestão legal. Então as bactérias da flora intestinal são bactérias do bem, tá? E bactérias que fazem fermentação, né? Que são usadas para fazer queijo, para fazer iogurte, né? Olha só, esse aqui é o Yakult, né? Olha o que vem no potinho de Yakult, né? Lactobacillus vivus. Então, bacilos é bactéria, tá? Então são bactérias do leite, tá bom? Que já estão vivos aqui, então se tomar esse troço aqui, vai melhorar a tua flora intestinal. E que era flora intestinal, isso aqui, ó, ele vai acrescentar bactérias do bem ali para você. Beleza? Isso aí, tchau!